Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da escola sabatina. Estamos felizes, chegamos na segunda-feira e estamos estudando sobre a família. E hoje a gente vai estudar sobre a infância de Jesus. Como será que foi a infância de Jesus quando criança? Como foi seus ensinamentos, por onde ele andou, em que escola ele frequentou? Então, hoje a gente vai estudar sobre isso. Mas tem um pequeno problema. Quando você vai estudar a palavra de Deus, você se depara com poucos textos que falam da infância de Jesus. Você não vê muito texto ali falando sobre a infância de Jesus. Para analisar como foi a infância de Jesus, precisamos saber como foi os pais de Jesus na sua infância, como era que eles viviam antes, até Jesus chegar ali como criança. E a gente vai tirar duas lições muito importantes hoje da lição da escola sabatina. A primeira, que você, pai, precisa estar preparado para receber um filho, para passar instruções para ele. Se você não estiver preparado, então não ouse a ter filhos, porque a Bíblia fala que os filhos são a herança do Senhor. E você precisa estar com o seu filho preparado para quando ele voltar, porque você vai entregar o seu filho ao Senhor, pois ele é a herança do Senhor. Então, nessa segunda-feira, a gente vai analisar esses textos, aliás, que tem aqui da lição da escola sabatina, Lucas, dois textos em Lucas e um em Mateus, vai falar um pouco sobre a vida de Maria e sobre a vida de José, como eles eram, o que eles faziam, para que Deus escolhesse esse casal para ser ali os instrutores ali de Jesus quando criança aqui na terra. Bem, primeiro ponto, a pergunta faz assim: o que esses textos nos ensinam sobre Maria e José e como eles podem nos dar uma ideia de como Jesus foi educado por seus pais? Se você analisar esses textos aí, esses três textos que tem na lição da escola sabatina, você vai descobrir que Maria era judeu, que José também era judeu, que vinha da linhagem de Davi. Então, esses textos nos mostram que eles eram judeus fiéis, temente ao Senhor. Em Lucas capítulo 1, verso 46 ao 55, é o cântico de Maria, diz que ela se alegrava no Senhor, na presença do Senhor, era feliz de estar com Deus. Também vimos que em Mateus capítulo 1, verso 18 ao 24, que é quando José descobre que Maria está grávida e quer fugir, não quer ficar ali com Maria, o anjo chega, diz que José era um homem justo. A Bíblia diz que José era um homem justo, temente a Deus, obediente aos princípios estabelecidos por Deus. Então, um dos pontos importantes é que você, pai, precisa estar preparado para ensinar o seu filho. Se você não estiver preparado para ensinar princípios para ele de obediência, eles vão ser uns filhos rebeldes. Então, Maria, a Bíblia descreve que Jesus ele não participou de nenhuma escola dos judeus, ele não foi para nenhuma escola. Quem dava instruções a Jesus era Maria, dava os ensinamentos necessários, diz que ela repetia as palavras que o mesmo Jesus tinha dado ao povo de Israel antigamente. Jesus, por ser um filho obediente, estava ali disposto a ouvir o que Maria falava. Os anjos também de Deus instruíam Jesus no que ele deveria fazer. Ele não frequentou a escola de judeus porque muitos dos judeus ali ensinavam coisas erradas ali, então não era necessário que Jesus estivesse ali. Ele aprendeu com seus pais e também os anjos estavam ali dando instruções. Diz ainda assim, o menino Jesus não recebeu instrução nas escolas das sinagogas. Seu primeiro professor humano foi sua mãe. Então, a gente tem que aprender o seguinte: a gente coloca muito a questão do ensinamento, da educação dentro da escola, mas não é. O primeiro ponto é dentro de casa. A criança nasceu, nos primeiros anos de vida, os pais têm que estar ali dando instruções, contando historinhas para ele de obediência, dentro de casa que é formado o caráter da criança, não na escola. A escola é um ensinamento. Aí os professores hoje, que são homens e mulheres também treinadas, eles sofrem muito porque eles têm que passar o ensinamento e tentar dar uma educação, mas eles não conseguem. São muitas crianças, tem um professor só dentro de uma sala de aula com 40 e poucas crianças, fica difícil para ele. Então, educa o seu filho dentro de casa. Aí sim, o professor vai passar os ensinamentos necessários, as instruções ali necessárias para ele, e ele vai se tornar um filho digno de estar na sociedade. Então, o exemplo José e Maria foram pais obedientes aos princípios de Deus. E Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então,
pai, que você possa se preparar para receber as instruções de Deus e poder passar para os seus filhos futuramente. Que nessa manhã você possa entender que Deus tem um chamado para você, querido pai e querida mãe, que é ensinar o seu filho. E também, filho, obedeça ao seu pai. A gente viu em Provérbios capítulo 1, verso 8. Obedeça seu pai e sua mãe, de acordo com os princípios de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem. Continua conosco. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.